Você quer começar? Tá. Ou eu começo, porque acho que você vai falar mais do que eu. Tá bom. Olá, pessoal que nos acompanha no blog Ciência Informa. Hoje eu tô aqui com a Desirê e a gente vai continuar a nossa história aí da semana passada sobre jejum intermitente. Então, semana passada a gente viu que o jejum intermitente pode ser uma estratégia interessante, não superior a outras estratégias de déficit energético, mas que pode ter um lado B aí, talvez até similar, né? As outras estratégias que a gente tem hoje, né? Ou a dieta restritiva crônica. Ninguém melhor do que a Desirê para falar sobre isso com a gente hoje. E aí, qual pode ser o problema, né, do jejum intermitente? Então tem o lado B, né, do jejum intermitente, que seria o quê? Antigamente, as pessoas faziam uma refeição a cada 2 dias, uma refeição uma vez por semana, não é porque elas queriam emagrecer, né? Não é porque elas queriam controlar o açúcar no sangue, é porque não tinha comida. E se não tinha comida, né, quando aparecia a comida que eles conseguiam caçar, achar alguma coisa, vocês acham que eles iam lá e falavam, não, agora eu tenho que comer um frango com batata doce, não, agora eu vou comer um coelhinho. Não era assim. Eles iam e tinham um hábito alimentar voraz. Sim, claro, a pessoa tem que consumir o máximo que ela pode, porque ela não sabe quando vai ser a próxima refeição, né? Então, essa complacência, né? A gente gosta de falar isso nas aulas, essa complacência do nosso cérebro em conseguir consumir mais do que a gente precisa para aquele determinado momento, ela era importantíssima para a nossa sobrevivência. Exatamente, foi o que garantiu a nossa sobrevivência, né? Então, comia-se o máximo possível porque não sabia quando ia ter a próxima refeição. E hoje, Fabi, quando a pessoa faz o jejum intermitente, o nosso corpo, ele não entende que aquilo é uma opção. Ele entende que voltou àquele hábito de antigamente, ou seja, que acabou a comida. Sendo assim, quando a pessoa for comer, é muito comum que a pessoa tenha o quê? Não somente um grande exagero alimentar, como às vezes uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar, gente, é comer uma quantidade de comida que uma pessoa similar a você jamais comeria numa situação similar. Então a gente fala, por exemplo, que às vezes a ceia de Natal, se fosse um jantar numa terça-feira à noite, seria uma compulsão. Sim. Mas na ceia de Natal todo mundo come muito, ou numa festa de criança. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, eu tive uma compulsão, comi 2 pães franceses, né? E aí isso não é uma compulsão, porque uma outra pessoa similar a ela, de repente poderia comer 2 pães. Mas comer 6 pães, 7 pães, aí já pode ser uma compulsão alimentar. E quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente está falando do início de uma doença psiquiátrica. Sim. E às vezes a pessoa fala, poxa, mas só porque eu fiz um jejum intermitente, porque eu não tenho sem comer, eu posso ter uma compulsão? Sim. É uma das questões, né, principais de uma dieta restritiva, que a restrição pode gerar uma compulsão. E talvez isso seja até pior, né? Eu tô aqui jogando isso no ar, mas pode ser até pior no jejum intermitente, porque na restrição energética crônica, normalmente, via de regra, você não restringe tanto assim todos os dias. Você não vai comer 25% do seu máximo. Exatamente. Né? E no jejum intermitente, dependendo do protocolo, às vezes 24, 30, 40 horas sem consumir nenhum tipo de alimento, é muito provável que na refeição seguinte você perca, né, você consuma muito mais do que você consumiria, obviamente, se você tivesse um pouco mais bem alimentado nas horas anteriores. Agora, o que o jejum intermitente traz é que a pessoa não consegue compensar no dia seguinte. Isso parece ser razoavelmente bem estabelecido. Isso não significa que isso não leva a um mau relacionamento da pessoa com a comida. Acho que isso é importante da gente frisar. E quando a gente fala de estudo, a gente está falando de média. Exatamente. Né? Então, pode ser que na média as pessoas não descompensem, mas eu tenho o caso no consultório de um indivíduo que desenvolveu realmente uma compulsão alimentar e hoje toma medicamento tarja preta por conta de um jejum intermitente. E a gente tem que tomar muito cuidado, a gente sempre frisa isso aqui no blog, porque quando você vai pegar e falar, mas teve um estudo que mostrou que perdeu 10% da gordura corporal, e aí era um estudo em rato. Gente, rato tá lá na gaiola, o pesquisador coloca a comida e tira. O rato tem ou não tem? Não tem o ratinho da gaiola do lado, cozinhando uma raçãozinha e passando o cheiro para o outro animal. E que é o que acontece com a gente. Então vamos supor que você está num jejum de 24 horas, que tem um protocolo que é um jejum de 18 horas. E aí no meio desse jejum, depois de já estar 12 horas sem comer, passa alguém com aquela comida que você mais ama. Qualquer coisa. Ou você tá num lugar que bate o cheiro do restaurante. Ou você deu azar e naquele dia em que você não é pra você comer, você tem a festa de aniversário do seu filho, por exemplo. Então, assim... Porque tem protocolos que são muito restritos, exatamente, né? Então você tem além de um potencial problema em relação ao comportamento alimentar, um problema social. Muitas vezes. Que a gente também tem que levar em consideração. E isso, aliás, vale para diferentes tipos de dietas restritivas, mas pro jejum intermitente não é diferente. Uma das pacientes que eu atendi, que fizeram um jejum intermitente, ela falou que ela não foi no aniversário
aniversário de uma amiga que era num restaurante porque ela não ia poder comer. Então a gente fala, vale a pena? Se vale a pena para ela, ela não tá incomodada com isso, obviamente ela estava, porque ela me procurou. Eu acho que cada um tem um jeito de lidar e tem um objetivo. Mas é o que é importante, né? Que a gente tem que se conhecer. Se você acha que, ou você já fez, e teve uma descompensação, talvez esse protocolo não sirva para você. Talvez não. Provavelmente ele não funciona. Então, tudo tem que ser pesado, né? Não só bioquimicamente, mas também psicologicamente, né? Qual que é o peso que isso vai ter, né? Porque é o que eu falei, antigamente não se comia porque não tinha comida, mas hoje tem muita. Então, acho que é importante sempre, quando os profissionais que assistem a gente, né? Os personagens, os professores de educação física, as nutricionistas, os médicos, toda vez que forem sugerir um protocolo desse, tentem averiguar qual o histórico do seu paciente, né? Se isso realmente pode ser um benefício para ele e alertar para as possíveis consequências para o seu paciente conseguir identificar e já qualquer coisa te ligar, entrar em contato e falar de alguma possível alteração. Isso valendo para qualquer estratégia nutricional, né? A gente pode transpor isso para qualquer uma, né? Porque uma coisa são os efeitos bioquímicos, fisiológicos, mesmo que sejam estudos com seres humanos. E muitos deles, normalmente, e a gente pode incluir até os estudos do nosso laboratório nisso, né? Com algumas exceções, a gente não leva em consideração o que isso vai acarretar no comportamento dessa pessoa em longo prazo. Mas na prática clínica isso é essencial. Fundamental. Não se pode ignorar. Bom, pessoal, acho que a gente abordou aí de forma bastante abrangente, né? O jejum intermitente, mas se restaram dúvidas ou se vocês tiverem mais alguma questão em relação a isso, escrevam pra gente que a gente tenta abordar aí num vídeo mais pra frente. Deixa nos comentários. E se tem algum outro tema também que vocês querem que a gente aborde, esse tema, por exemplo, foi sugestão de vocês. Então deixa também nos comentários uma sugestão que a gente grava um vídeo, tá bom? Até a próxima. Até. Beleza.